conosco. Então, o pastor Ailton, juntamente com a esposa Ida, estaria a convite da gente, está nos honrando. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Aqui é a sua casa. A casa do pai é a casa do filho também. Viu, pastor? Está nosso irmão presbítero Renato. O presbítero Renato, achei que ele não ia nem vir, porque ele estava trabalhando hoje, ele estava na correria ali, estava nem contando por aqui, não chamei, mas graças a Deus o irmão está aqui para poder honrar a gente com a presença dele. E eu quero também trazer a saudação para você, que você seja bem-vindo, no nome de Jesus Cristo. Tem uma irmã ali, a irmã congrega também? Graças a Deus. Não, né? Como é o nome da irmã? Como é o nome da irmã? A irmã Valéria, que é de outra denominação. Seja bem-vinda, fica à vontade, aqui é a casa do Pai. Você é o Pai do Filho, nós somos filhos, tá? Os demais irmãos já são daqui, se sinta muito mais à vontade ainda, porque aqui é a sua casa. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Eu quero ler 2 textos hoje. Não costumo muito ler 2 textos, mas hoje eu quero ler 2 textos. Um vai ser no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 33, e o outro vai ser no livro de Crônicas. Aleluia. Livro de Gênesis. Depois da leitura nós vamos estar orando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O livro de Gênesis, que diz assim: Abraão plantou um bosque em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. Vamos ver de novo assim, ó. E Abraão plantou um bosque em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. Aleluia. O outro texto que está no livro de Crônicas, aleluia, 2 Crônicas, no capítulo de número, aleluia, 2 Crônicas, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Repita, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ontem a gente estava no culto, eu e minha esposa. Que culto maravilhoso. Aleluia. Eu fui convidado para poder fazer parte junto aos irmãos ali na inauguração de um templo. A princípio, como foi o convite de missionário, 2 Crônicas, capítulo 1, irmãos, versículo de número 6. E eu achei que a gente chegaria a fazer aquele trabalho típico, Samuel, que a gente faz, fazer um evangelismo na cidade, uma missão, porque a gente estava previsto de ir um dia e voltar no mesmo dia, mas a gente foi cedo. Mas no caminho os irmãos já começaram a falar que lá tem onça, tem cobra venenosa, as irmãs já começaram a ficar assustadas. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Samuel, mas quando a gente chegou ali, era um terrão tão grande, 8 quilômetros, só uma estrada de terra, poeira subindo. Era um templo novo que eles tinham acabado de fazer. E me lembro que quando a gente chegou ali, que a gente desembarcou, era por volta de 15 horas, 3h30 da tarde, a irmã falou assim: nós estamos atrasados já para o culto, ia começar às 3 horas. Eu falei, mas não vai ter evangelismo? Aí que eu fui entender, irmãos, que era um culto
festivo, que era de inauguração daquela congregação. E a gente foi em um ônibus, mas não foi tanta gente, mas aí começou a sobrar, eu não sei que onde é que apareceu tanta gente no meio daqueles matos. A igreja é quase do tamanho dessa, um pouco menor, mas rapidinho ela encheu, o povo ficou nos corredores, ficou na porta, para de fora. Eu pensei, Samuel, que a gente ia chegar ali para poder pregar, levar a palavra, levar algo novo. E a obra missionária é assim, irmão, sempre nos surpreende. Eu não levei. Deus tinha para mim naquele lugar, naquela parte. Eu fui pensando que ia levar, eu estava atrasado. E como Deus falou naquele lugar, irmãos? Porque um povo, quando ele chega diante de Deus, com o seu coração quebrantado, sincero diante de Deus, ele se prostra e começa a adorar. É como aqueles irmãos, pessoas já de idade, matutos, saindo daquele meio daqueles matos, irmão, mas quando eles dobraram o joelho e começaram a falar com Deus, meu irmão, o céu se tornou baixinho naquele lugar, a glória de Deus derramou, aquele lugar virou um Pentecoste, Deus começou a falar, Deus começou a bradar, aleluia, e parecia que o culto daquela tarde era para mim, para minha esposa. Deus já pegou na mão da minha esposa, e Deus já começou a desenterrar o passado, ele começou a falar no profundo, aleluia, mas é porque ali tinha um povo que orava, ali tinha um povo que adora, ali tem um povo que busca a presença de Deus, que já estava muito tempo preparando para aquele culto, para aquela adoração. Eu falei, Deus, é disso que eu precisava, aleluia. Oh meu Deus, o Senhor nos trouxe ali com a nossa fé renovada, não foi maravilha demais? Glória a Deus, aleluia. Com a vontade de ficar ali, eu tenho que ver se tornar só um dia. Foi 4 horas de culto, parecia 4 horas e meia, né? Parecia que foi 20 minutos de culto, estou gostoso que estava, mas que glória. Vamos ler aqui o 6 de 2 Crônicas, capítulo 1, que diz assim: e Salomão ali sacrificou perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre o altar 1000 holocaustos. De novo, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Talvez a sua situação vai falar bois, gado, mas é a mesma coisa. Senhor Deus, Pai e Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite. Eu quero ver a sua voz falando com Deus, fala comigo. Você que vai orar nessa noite, fala com Deus. Até aqui, até aqui o Senhor veio no culto, falando por meio dos louvores, agora tem a palavra. É o momento que você vai falar com Deus, fala comigo. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite, meu amado. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite, minha amada. Então fala com Ele, fala comigo, Senhor Deus, aleluia. Fala comigo nessa noite. Oh Senhor, fala conosco na noite de hoje. Fala por meio daquela palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Tá? Fica à vontade. E sinta na liberdade, porque onde tem liberdade tem a presença do Senhor. Amém. Irmãos, eu poderia chegar na noite de hoje, talvez em uma pesquisa, uma enquete, observando aqui os músicos deste lugar. Samuel está aqui todos os cultos na bateria. Poderia chegar para Samuel e perguntar: Samuel, qual é o seu segredo nessa bateria? Ou nos seus trabalhos seculares que você faz? Tudo dá certo, vai tudo tão bem, fica bonito. Eu não sei qual a resposta que ele teria para mim. Eu poderia chegar para o nosso pastor Rosalvo, já ouvi sim falar do histórico profissional dele e do histórico também sacerdotal. Podia perguntar para ele: pastor Rosalvo, mas qual que é o segredo que o Senhor teve para tanto tempo trazer uma responsabilidade até hoje estar aqui e profissionalmente e também? Eu não sei qual seria a resposta do pastor Rosalvo. Nossa irmã Lia, da mesma forma, na profissão dela, nosso irmão que fez o louvor, e vários outros irmãos aqui, que cada um em uma área, eu sei que tem uma habilidade, que tem um chamado.
Em cada área, cada um, ele tem o seu perfeccionismo. Eu poderia chegar para você e perguntar nessa noite, meu amado, meu querido, qual que é o segredo de tanta perfeição no seu chamado? Eu não sei qual seria a sua resposta, mas eu quero trazer um tema para você nessa noite, dessa palavra. Se você perguntasse para mim, eu costumo brincar com os irmãos, falar a verdade e dizer, irmãos, eu não sou pastor, eu sou apenas crente, dou glória a Deus por isso. Muitas pessoas acham, Samuel, que eu tenho teologia, não tenho também, graça do Senhor sobre a minha vida, é chamado. Mas se alguém perguntasse para mim hoje, falasse, Renivaldo, qual que é o segredo de você muitas vezes poder pregar uma palavra ou conduzir uma equipe, eu teria uma resposta para você com certeza, assim como você teria para mim, mas eu não sei qual a sua resposta e já vou te falar qual seria a minha. Irmãos, diante de todas as dificuldades, diante de tudo que a gente ultrapasse e passa, todas as barreiras, eu diria para você que o meu segredo não está em outro lugar a não ser no altar, Samuel. Eu tenho certeza que se alguns aqui que são mais espirituais, se ele fosse englobar tudo que ele conseguiu hoje, todo o seu alcance de hoje, todo o seu sucesso, se ele fosse um pouco mais espiritual, só não falaria da mesma forma. Na minha visão física, humana, eu não tinha capacidade, mas é porque o meu segredo está no altar. O meu sucesso, ele vem do altar, não vem de outro lugar. É Deus que me traz esse sucesso. Então eu quero trazer essa palavra como um tema nessa noite. E eu quero começar falando de dois homens que, para mim, na história, foram os homens que mais edificaram altar na história da Bíblia, na história da história antiga, bíblica e da história moderna. Dos homens que foram os maiores construtores de altar. Quem arrisca falar o nome de um? Eu ouvi um Abraão aí. E o outro? Irmãos, Abraão foi o primeiro maior construtor de altar. Eu vou te explicar e te levar dentro da história bíblica e de alguma história secular ou história antiga, história do povo hebreu antigo. A história antiga do povo de Deus, ela vem falar que, até mesmo incorporada na palavra, que Abraão, ele vem de uma geração ou de uma família, que era uma família que tinha o ofício de construir ídolos e altares para ídolos, dedicar a ídolos. Aí eu entro agora na história antiga, na história bíblica dos hebreus antigos, aonde os escritores, eles vêm dizer que Abraão, quando ele exercia o ofício de construtor de ídolos, altares de ídolos, a história vem narrar que cada ídolo que Abraão construía, juntamente com seu pai Tera, ele edificava um altar. E ele colocava sacrifício para aquele Deus. Mas a história antiga também vem me falar que Abraão chega em determinado tempo da sua vida, que, como diz o ditado hoje, ele percebe que ele estava dando murro em ponta de faca, não estava tendo sucesso naquilo que ele estava falando. Mas a história antiga, ela vem me ensinar que Abraão, ele foi um dos homens mais inteligentes. Preste atenção, você vai querer me questionar e eu vou te explicar aqui, e nós vamos chegar lá no outro maior construtor de altar, que também foi o mais inteligente, você já deve saber quem que é, com essa pista que eu estou te dando. E Abraão, ele foi o homem mais inteligente da história antiga. E tão inteligente que ele começa a observar. Ele faz um ídolo, faz um altar, coloca um sacrifício naquele altar, apresenta para aquele ídolo. E ele tinha uma dificuldade, e naturalmente ele apresentava o seu sacrifício tentando sanar a dificuldade dele,
pensando que aqueles filhos podiam trazer a solução para o problema dele, que era ter um filho, justamente porque a sua esposa Sarai ainda era estéril. E Abraão começa a observar que nada estava dando certo. Aí ele começa a cavar, ele começa a ir a fundo. Eu fiz tudo, eu fiz um Deus Sol, fiz um altar para o Deus Sol, edifiquei sacrifício para o Deus Sol. Já começou a sacrificar o altar, pastor Osvaldo. Sacrificar no altar, e não deu certo. E ele começa a observar: eu fiz agora o Deus Será, que era o Deus da história da mitologia antiga. Eu fiz um altar para ele, eu edifiquei, eu fiz sacrifício para ele, não deu certo. E ele foi fazer altar, ele foi fazer Deus Lua, Deus Oíris, que era a deusa também da mitologia antiga, a deusa da saúde. E ele começa a fazer altar, e agora ele começa a pesquisar, mas não está dando certo. Um dia eu preguei que eu falei que aquilo que está dando certo nós temos que aprimorar para dar mais certo ainda. O que está dando errado nós temos que tirar, esse é nosso papel. E Abraão agora ele começa a estudar sobre todos aqueles deuses da mitologia e da história antiga, e ele vê que nada contribuía para o sucesso dele. Mas aí Samuel, ele começa a entrar em uma parte que começa a chamar a atenção dele. Era um Deus que não tinha, talvez, na nossa linguagem, um Deus que não tinha fisionomia, um Deus que ele não tinha uma aparência física, porque é espiritual, é invisível. Mas Abraão ele começa a aprender que este Deus é um Deus que ele pode todas as coisas. E agora Abraão ele começa a desafiar a sua crença que estava depositada naqueles deuses. Ele fala: eu vou começar a sacrificar agora a um Deus invisível. Não tem como eu fazer um altar para ele, porque ele é invisível. Aliás, não tem como fazer uma escultura para ele, porque ele é um Deus invisível. Mas tem como eu fazer um altar e sacrificar ele. E a Bíblia fala que nesse tempo Tera ele perde Harã, e quando Tera perde Harã, ele sai da terra dos caldeus e vai para a terra também chamada Harã. E lá a Bíblia fala que o Senhor então ele faz um chamado para Abraão. Fala: olha, Abraão, sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. E Abraão, já conhecendo, irmãos, preste bem atenção, muitas vezes nós somos crentes, vamos falar no popular, somos cristãos, servos de Deus, e nós não estudamos para conhecer o nosso Deus, e queremos exigir dele a fazer coisas por nós. Olha o contraste de Abraão conosco hoje. Abraão ele procurou a conhecer tudo de Deus, aprender tudo de Deus, e ele começou a acreditar, tirar a fé que estava naqueles deuses e colocar em Deus, o único Deus. E agora Abraão começa a fazer altares, e agora já não tem mais ali uma estátua, ele começa a apresentar sacrifício em um altar que não tinha uma estátua, mas ele sabia que tinha um Deus invisível. Glória a Deus. E desde então Abraão ele começa cada vez mais a apresentar altar ao Senhor, sacrifício no altar, e só vai apresentando sacrifício. E Abraão começa a trazer uma vida de altar, Samuel. E ao mesmo tempo ele começava a estudar mais sobre Deus. É tanto que a história antiga vem nos dizer que Abraão foi o primeiro homem a dizer, Samuel, que os astros, a lua, o sol, a terra, nada disso tem movimento próprio e nem luz própria, se não tivesse uma força suprema por detrás, chamada Deus. Glória a Deus! E Abraão foi o primeiro também a dizer que há somente um Deus. Aleluia! Porque ele começou a estudar. Abraão foi o primeiro a dizer que há apenas um Deus, que o universo depende dele para poder reger o universo, que o universo ele não pode dar as suas voltas
começa a entender que só há um Deus que pode todas as coisas. E é o primeiro começar a declarar todas essas coisas. Apenas um Deus, um Criador que controla tudo. E Abraão ele começou a entender tanto sobre Deus, sobre as coisas que Deus criou, que a história vem nos dizer que um dia, quando ele apresenta altar em Canaã, ele parte para Betel, fronteira entre Ai. Então ali a Bíblia fala que teve uma grande seca naquela época. E quando teve essa seca, Abraão, nós julgamos que ele desceu para o Egito, mas a história vem nos dizer que Abraão ele desceu com um intuito, com um propósito, e muitas vezes nós deixamos de colocar propósito diante de Deus. Ele fala: Deus, eu preciso de descer porque eu sei que lá está tendo fartura, mas eu vou com o objetivo, lá, eu sei que tem fartura, eu vou lá para poder buscar um pouco dos alimentos, mas eu vou para poder anunciar o Deus que eu conheci. Quantas vezes, irmão, nós saímos do nosso lugar, nós percorremos a terra, e nós não temos coragem de abrir a boca para anunciar o Deus único, verdadeiro, fiel e justo, que a bondade dele dura para sempre em nossas vidas. E a história fala que quando ele chega no Egito, o propósito dele não seria outro, a não ser pegar os magos, pegar os homens sábios daquela terra e anunciar o Deus verdadeiro. E ele fala consigo mesmo: eu vou lá, e eu vou anunciar, vou sentar esse Deus deles, eu quero ver se eles têm um melhor do que o meu. E a história vem nos dizer que quando ele chega e começa a anunciar Deus para aquele povo, eles começam a falar: isso é impossível, não existe, nenhum Deus pode fazer isso. E a história fala, Samuel, que Abraão começa a trazer a ciência de Deus, e ele começa a falar: olha, eu tenho conhecimento desse Deus, ele pode tudo, tudo depende dele. Eu posso te mostrar como que a natureza se alinha aos planos dele, à vontade dele. Eu posso ensinar as épocas determinadas para cada coisa, para o nascimento de cada planta, onde vocês podem encontrar água. Eu sei porque ele me revelou isso tudo. E eles param para poder ouvir. A Bíblia fala que os magos daquela terra ouvem Salomão, mas pelo imprevisto de Sara, ou ainda Sarai, ele é obrigado a sair daquela terra, mas ele deixou o legado. E a história vem me dizer que os gregos, eles pegam essa filosofia de Abraão, levada para o Egito, e eles começam a trazer estudos mais aprofundados. E hoje você me pergunta: por que as pirâmides do Egito é alinhada na linha do Equador? Sabedoria de Salomão. Não, Salomão é a primeira coisa, irmão. Sabedoria de Abraão. Porque os egípcios sempre foram, na história antiga, Samuel já pregou sobre isso, uma das maiores potências. Ciência do Deus invisível, por meio de Abraão. E a Bíblia fala que agora Abraão ele volta do lugar onde ele saiu para a terra entre Ai e Betel, ou casa do Senhor e casa em lamentação, seja como você escolher. E ali a Bíblia diz que ele apresenta mais um altar ao Senhor. E o Senhor, com todas as promessas na vida de Abraão, e Abraão vem sucessivamente apresentando o altar e sacrifício ao Senhor. Mas chega um dia que a promessa na vida de Abraão vem, irmãos. E o problema nosso é esse: é que enquanto nós estamos correndo atrás da promessa, estamos apresentando o altar, pastor Rosalvo. Enquanto nós queremos a promessa, pastor Ailton, nós estamos apresentando o altar. Mas agora a promessa chegou, e quando a promessa chega, aí nós acomodamos. E acontece isso na vida de Abraão. Agora a promessa que era Isaac, o filho que nós chamamos da promessa, nasceu. E quando Isaac nasce, a Bíblia fala que Abraão então espera um tempo determinado para poder desmamar
desmama Isaac, e quando Isaac desmama, ele já não apresenta mais altar. É perigoso, presbítero Renato, porque são bênçãos que tornam maldição na nossa vida, porque não sabemos valorizar aquilo que Deus nos dá. Não sabemos, na verdade, ter gratidão com Deus. E um dos piores sentimentos é ingratidão. Todas as vezes que Jesus curava, ele falava: vai lá, mostra para o sacerdote e agradece. Aleluia. E agora Abraão, ele traz consigo esse sentimento. Agora eu tenho a promessa, cumpriu na minha vida. Em vez de ele apresentar sacrifício no altar, ou construir um altar e apresentar sacrifício, o que ele faz, Samuel? Reúne os seus amigos. Aleluia. Enquanto está doendo, irmãos, oh meu Deus, me abençoa, traz a bênção, faz a obra, papai. A gente começa a fazer até música, a gente começa a fazer salmos, a gente começa a fazer versos em cima daquilo que nós estamos passando, irmãos. E quando você olhar aí os versos, as músicas, as letras, os próprios salmistas, foi em cima de tribulação e de luta. A gente vira compositor, mas na hora da prova, a gente esquece de tudo. A gente só quer se alegrar, na hora da bonança, só quer se alegrar. É verdade. Aí Abraão, agora com o filho da promessa, desmamado, ele não apresenta altar, ele não edifica altar. Ele chama os seus amigos e dá um banquete para os amigos. Oh meu Deus. Fica prestando atenção que você vai entender onde eu vou chegar. Ele dá um banquete para os amigos. E depois que ele dá um banquete para os amigos, ele vai lá e faz aliança com o rei de Abimeleque e dá oferendas para o rei de Abimeleque. Ele deixou de entregar oferendas do altar do Senhor e entrega oferendas ou presentes, não sei como vai estar a sua tradução, para Abimeleque. Em vez de altar, ele construiu um altar. Agora Salomão planta um bosque de tamargueira ou tamareira, não sei como está na sua tradução também. E aqui a Bíblia fala que ele, nós lemos, invocou ao Senhor. Olha a diferença. Um homem de altar, pastor Ailton, eu sei que o senhor tem experiência com Deus. Agora, olha a diferença. Um homem que teve o seu sucesso no altar, agora começa a plantar bosques da madeira. E lá ele invoca ao Senhor. Irmãos, em vez de ele plantar aquele bosque, ele tinha que estar edificando um altar para poder invocar o Senhor, invocar no altar, porque todo o sucesso de Abraão, a vitória sobre Sodoma e Gomorra, a vitória que teve na promessa que Deus deu, na esterilidade, ainda na velhice, foi adquirida tudo no altar. Mas agora ele esquece o altar, ele começa a apresentar banquete para os seus amigos, plantar camargueira, dar oferendas para Abimeleque, e agora ele invoca ao Senhor dentro de um bosque de tamargueira. Mas Abraão, quando ele acaba de desmamar, fazer aquela festa, porque Isaac tinha acabado de ser desmamado, e ele dá aquele banquete, ele estava fazendo como se fosse um protesto com Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus, aos 100 anos de idade, é que a minha promessa veio cumprir. Eu vou plantar essa árvore aqui porque eu sei que era de 80 a 100 anos para poder dar fruto. Se o meu fruto chegou com 100 anos, eu vou plantar uma árvore em protesto, porque agora é só com 100 anos que ela vai dar fruto também. Eu não vou estar mais aqui. Irmãos, mais do que Deus faz pelas nossas vidas, o que Deus faz por você, não adianta você brigar com Deus, porque Ele tem propósito para tudo. Alinha com Ele, na vontade dEle, tudo para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus agora Ele vira para Abraão: Abraão, é assim, eu demorei de te dar, eu demorei, você está protestando contra mim, eu te dei, eu posso tomar. Meu Deus, entendeu agora a bênção que pode tornar maldição, igreja? Foi eu que te dei.
Eu tirei no meu tempo, para você demorou, mas para mim é no meu tempo. Aleluia. O seu tempo não condiz com o meu. Aleluia. O que é que o anjo falou para os discípulos quando eles estavam esperando vendo Jesus ser levado ao céu? Varões de Deus, por que vocês estão aí olhando para o céu, recebendo Cristo que a ti vai ser tomado, ele vai ser levado? Não nos compete saber nem o dia, nem a hora, mas ele vai ser trazido de volta. Aleluia. Glória a Deus. O dia e a hora é ele que sabe. Aleluia. O tempo é dele, ele é o tempo. Meu Deus. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, é assim? Então você me dá. Eu dei, eu tomo. Não foi assim que ele falou com o Jó? Eu te dei, eu tomo. Aí, irmãos, não adianta chorar. Não adianta espernear. Você teve a bênção nas suas mãos e não soube agradecer. Não soube ter gratidão. E a Bíblia fala que Abraão, sem falar com a sua esposa, ele pega o seu filho Isaque. Segundo alguns livros rabínicos, ele tinha 37 anos. Segundo alguns outros livros, aquele Flávio José e alguns outros, ele tinha 25 anos. Segundo o Talmud, que para mim alinha mais com a história, ele tinha 33 anos. E Abraão, Isaque, ele sabia justamente o que poderia acontecer. E o Senhor falou que agora você vai caminhar ao cabo de 3 dias. E Deus, ele quis colocar essa cobrança na vida de Abraão, porque o Senhor podia falar assim: sacrifica no seu terreno, mas seria rápido demais. Deus, ele queria trazer uma cobrança mais severa com Abraão. É como se Deus falasse assim: ó, você vai caminhar 3 dias, vai ser 3 dias de guerra interior dentro de você, que você vai lembrar de tudo, dos altares que você edificou, do sacrifício que você apresentou, e agora você não fez mais isso, e você vai começar a ter aquela guerra espiritual dentro de você, e vai começar a falar: mas por que eu não apresentei ao Senhor? Por que eu negligenciei? Por que eu fui ingrato? Agora ele está me pedindo, mas por quê? E isso seria como prova para poder ver se ele estava certo daquilo que ele estava fazendo, entregando o seu único filho. Aleluia. E vai Isaque com a lenha, o fogo e o cutelo, como Cristo na cruz, que foi com a lenha. E Isaque pega a lenha no seu ombro, o madeiro, e ele começa a subir. E Abraão, o único filho dele, o filho da promessa, eu não sei quantos filhos que você tem, mas eu sei que provavelmente seria impossível, ou seria realmente impossível, ou é realmente impossível. Se o Senhor te pedir talvez você tenha 2, 3, 5, 7, conheço a irmã, estava com a gente ontem, 9, eu tenho certeza. A gente sabe, é verdade, a irmã tem fé. E eu tenho certeza, se pedir irmã missionária, um desses filhos seu, vamos sacrificar e apresentar no altar aqui? Não, irmão, é meu filho. Mas olha o contraste de Abraão, ele só tinha um. A irmã tem 9. Se fosse os dias antigos, ia ficar 8. Era 8 para consolar. Mas Abraão só tinha 1. Talvez você não vai entender. Dá valor àquilo que Deus te deu. Porque o que Deus te deu pode ser único. E nunca mais pode voltar. Aprenda a agradecer a Ele. E Abraão, ele chega diante do altar. E o Senhor ali fez ele lembrar o que era edificar um altar. Ele chega no Moriá, em uma pedra, ele edifica um altar ali, ele coloca a lenha, ele coloca o seu filho. E o Senhor permitiu tudo isso para ele aprender a lembrar aonde que estavam as conquistas dele, aonde estavam as vitórias dele, aonde estava o Deus dele, aonde estava o sucesso dele no altar. Mas Deus não tinha interesse que Abraão imolasse o seu filho, por isso providenciou o cordeiro. Glória a Deus. E agora eu quero pular lá para o segundo texto que nós lemos, onde fala que Salomão, ele invoca ao Senhor, ele apresenta ao Senhor em sacrifício 1000 bois. E eu já vou lá na
suas proezas. Mas se eu perguntasse Salomão nos dias de hoje, Salomão, qual que é o segredo da sua sabedoria? Como que você descobriu o segredo do sucesso no seu reinado? Que era um reinado de guerra e você fez um reinado de paz. Era um reinado que não tinha uma casa para o nosso Deus e você conseguiu construir uma casa para Ele. Era um reinado onde tudo era na força do braço, mas hoje está sendo na inteligência, na sabedoria. Há uma história, dois homens, um que chama Ectael e outro Nicolau. Se eu perguntasse a Salomão, talvez ele falaria: aprendi com o pai Abraão, lendo a história de Ectael e Nicolau. Porque a história vem nos dizer que esses dois escritores, Ectael, ele faz uma breve passagem sobre a vida de Abraão, e Nicolau, ele traz uma profundeza tão grande, Samuel, sobre a vida de Abraão, que até hoje tem manuscritos de Nicolau nos museus históricos de Israel, com cartas e livros desse homem chamado Nicolau. Eu fico imaginando um monte de pregador, agora Salomão, ainda criança, menino, falando: o meu pai, ele teve um reino que foi um reino muito próspero, de muita vitória, mas teve muita guerra. Agora eu quero trazer uma filosofia diferente para o reino. Eu quero trazer um reino de paz, eu quero trazer um reino diferente, mas eu não sei como, porque eu ainda sou menino, eu ainda sou criança. E agora eu fico imaginando Salomão, porque se nós não sabemos, ali é como Eunuco e Felipe: você sabe o que lê? Não, eu não sei, mas se alguém me explicar, com certeza eu vou ficar sabendo. E como não tinha ninguém para explicar, eu fico imaginando, porque nessa época já tinha, porque ele vem da história antiga, o livro de Nicolau. Eu fico imaginando agora Salomão desfolhando os livros de Nicolau, aleluia. Ele chega em Abraão ali, a história de Abraão, ele começa a entender que Abraão, ele foi o homem mais inteligente, foi o homem mais rico, foi o homem mais próspero, e ele começa a ter curiosidade, e ele começa: mas eu quero saber qual que era a fonte da inteligência do meu pai Abraão, eu quero saber qual que foi a fonte da prosperidade de meu pai Abraão, porque é assim que chamam os povos de Israel, os povos da linhagem antiga, que são conceituados como Abraão. Eu quero descobrir. Agora eu vejo Salomão chegando na parte aonde fala que Abraão, ele começa a consultar os deuses, e ele viu que nada podia fazer por ele, e agora ele conhece um Deus, e que esse Deus, agora Abraão começa a apresentar sacrifícios no altar para esse Deus, e agora Abraão, ele começa do altar, Samuel, extrair inteligência, extrair virtude, extrair sucesso. E agora eu começo a olhar e ver Salomão entendendo o porquê, a fonte da sabedoria do seu pai Abraão. Ele fala: está aqui o segredo. Aleluia. O segredo está no altar, porque o meu pai Abraão, toda a vida dele foi um homem de altar. E muitas vezes nós queremos conquistar algo de Deus. Nós olhamos para Salomão. O reinado dele foi os deuses que deu a sabedoria de Salomão. Mas Salomão foi atrás de conhecimento do Deus dele. Será que nós temos ido? Salomão, ele foi atrás de conhecimento do povo dele. Judeus, será que nós temos ido? Fala a Deus. Salomão, ele absorve a história e ele reconhece o segredo do sucesso do povo antigo. E agora ele começa a praticar. O segredo está no altar. E a Bíblia fala, Samuel, coisa mais linda, porque eu gosto de história, eu gosto dessas coisas. E eu começo a imaginar agora Salomão, depois de ler tudo aquilo, ele ficar um pouco assim, fascinado, acho até mais do que eu fico. Ele começa a viajar há mais de 1000 anos atrás, 1010 anos, segundo a história fala. Ali que da época de Salomão para Abraão foi 1010 anos por volta. E ele começa a voltar 1010 anos e falar: meu pai Abraão edificou o altar, e Deus encheu de sabedoria aqui. O meu pai Abraão edificou o altar, e Deus teve conhecimento
deu-lhe riqueza. É isso que eu vou fazer também, porque se funcionou com ele, vai funcionar comigo. O que eu quero trazer para você nessa noite, aleluia, que funcionou com Abraão, funcionou com Salomão e vai funcionar com você. O que está faltando é disposição para chegar diante de Deus e apresentar sacrifício no altar e dizer: Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Aleluia. E agora, irmãos, surge o segundo maior homem edificador de altar e apresentador de sacrifício. E ele reconhece: se é assim que funciona, é assim que eu vou fazer. E a história fala que quando ele entendeu esse livro já de bate pronto, ele chama todos os seus liderados. Coisa linda. A Bíblia fala que ele está na Bíblia, irmãos. Ele chama todos os seus capitães. Ele chama todos os seus sacerdotes, os chefes dos levitas. Ele chama agora todos os pais de famílias, que eram os líderes de família. Pergunta para mim, Genivaldo, por que ele chamou os capitães e não chamou os soldados? Pergunta, igreja. Pergunta, igreja. Pergunta para ele, por que ele chamou os chefes de família e não chamou o membro? Irmãos, eu tenho uma resposta para você. Aleluia. Oh, meu Deus. Isso é forte demais. Porque se eu chamar um membro de uma família, eu tenho um membro de uma família. Mas se eu chamar um capitão, eu tenho um exército todo. Aleluia. E Salomão sabia que ele não precisava de um capitão, ele não precisava de um membro da família, mas ele precisava de uma família inteira. Porque quando ele chamava o líder de uma família, toda a família seguia ele, porque ele falaria: se o meu pai vai, eu vou também. E quando ele chamava o capitão, ele falava: se o meu capitão vai, todo o exército nós vamos também. Aleluia. Salomão já começou a usar a inteligência que Deus já estava dando para ele. Ele já começou a entender o mistério do altar. Ele já começou a entender. Ele começou a chamar. Ele não chamou, aleluia, os liderados, os sacerdotes, os membros, mas ele chamou os sacerdotes. Ele não chamou os músicos, mas chamou os líderes dos músicos, Asaf e todos os outros líderes. Agora ele chama: é vocês que eu quero, porque vocês têm os seus liderados nas suas mãos. Aleluia. A Bíblia fala, Samuel, que agora Salomão, usando um pouco da inteligência que ele tinha já absorvido, e a história, ela vem dizer que o reino de Davi, digamos assim, que agora Salomão tinha assumido, ele estava enfraquecido economicamente. Você vai ler lá, você vai ver que tinha muitas prata, ouro, madeira, bronze, ferro, mas Davi recomendou a Salomão: olha, aqui você não mexe, não toca, porque isso aqui é para a casa do Senhor. Isso aqui não é do reino, isso é do Senhor. Mas o reino mesmo estava enfraquecido economicamente, devido à briga de Absalão com Davi. O reino já começou a ser rachado ali, e começa a vir uma escassez no reino. E a história vai nos dizer que Salomão agora, ele pega pouco das coisas que tinha, que eram 1000 bois, ou praticamente tudo que tinha, que era do reino. E ele agora chama todos os capitães, ele chama todos os líderes, pais de família, ele chama todos os sacerdotes e fala: eu aprendi um segredo. Certo, meu irmão? Isso aqui é fala de pregador. Eu aprendi um segredo. Eu quero que todos vocês venham subir comigo no Monte Hermon. Porque é lá que está o tabernáculo do Senhor. E é lá que nós vamos conseguir sucesso para o reino. O reino está falido, mas não vai ficar falido não. Porque eu agora aprendi sobre um Deus que pode todas as coisas. Eu aprendi a história de um Deus que vai entrar também na nossa história, que está sobre todas as coisas. E agora nós vamos pegar tudo que nós temos, porque é tudo dele e é para ele. E a Bíblia fala que Salomão agora, ele manda edificar 1000 altares. 1000 altares, pega 1000 boi, e ele chama todos os líderes, todos os sacerdotes, e vai para o Monte Hermon. E quando ele chega no Monte Hermon, a história vai nos fazer saber que ele começa a sacrificar os bois. E quando ele
até mesmo no meio da canela, de tanto sangue. Mas aí começa a Salomão a adquirir o mesmo sucesso de Abraão, porque a Bíblia fala que naquela noite o Senhor Deus ainda, ele apareceu para Salomão e disse: me pede o que você quiser, e o que você me pedir, eu te darei, porque eu sou Deus, dizendo que Abraão e Jacó. Ei, irmãos, é forte demais. Aleluia. Oh, meu Deus. Aí eu fecho a mão e falo assim: mas não é que o negócio dá certo. O negócio deu certo. É voltar, é voltar. O segredo é voltar. Aleluia. Quem pode dizer que o meu segredo é voltar? Levanta a tua mão e na glória do teu casamento. Começa a apresentar sacrifício de voltar. Começa a apresentar sacrifício de voltar nessa noite. Começa a apresentar sacrifício de voltar dele. Porque o segredo é voltar. Aleluia. Meu Deus. Mas não é que o negócio dá certo. O segredo é voltar. É lá que vem o sucesso de Abraão. É de lá que vai vir o meu sucesso também. É esse Deus que eu quero para mim. E é essa filosofia que eu quero para o meu reino. Eu quero um reino de altar. Eu quero um reino, aleluia, de intimidade com Deus. Porque sem intimidade não vai. Sem altar não vai. Sem sacrifício não vai. Aleluia, não vai dar certo. Meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Agora Salomão, ele começa a se abastecer de grande sabedoria. E agora ele começa a reinar como ninguém jamais havia reinado. Ele começa a fazer julgamentos. Ele começa a ter ideias. Agora a Bíblia fala que ele começa a colocar em prática aquilo que seu pai Davi não tinha conseguido fazer, e ele coloca como objetivo que era fazer uma casa para o Senhor, e o objetivo dele era único. Se você ler no começo aqui nos livros das crônicas, aonde nós lemos aqui e ler um pouco mais adiante, aí no capítulo 2 adiante, você vai ver que ele pega uma carta e faz a próprio punho. Ele agora manda para o rei de Tiro. E ele fala para o rei de Tiro: ó, rei de Tiro, eu peço, Senhor, como o Senhor foi benevolente com meu pai, que mandou madeira e materiais, matéria-prima, para que meu pai pudesse edificar uma casa para a moradia dele. Eu quero pedir ao Senhor também que use de benevolência para comigo, para que o Senhor mande também matérias-primas como cedro, madeira, prata, ouro, pedra, tudo que o Senhor tiver aí, para que eu possa edificar um templo. E ele deixa bem explícito, para que nesse templo eu possa queimar incenso e apresentar sacrifício ao meu Deus. Oh, meu Deus, aprendeu rápido demais. Tem gente que apanha e está sofrendo, está gemendo, e não está aprendendo, e Deus está falando: o segredo está no altar, o segredo é no altar dele. Aleluia. Toma, povo de Deus. O segredo está no altar. Se não tiver altar, não tem vitória. Aleluia. Meu Deus, é porque o tempo é muito curto. Nós começamos a falar de altar, não vou chegar em Cristo, que é a simbologia do próprio Isaac, que a nossa própria vitória vem de lá do altar. Aleluia. Aquele altar, enquanto chamado cadeira. E a Bíblia fala que Salomão, ele ainda fala assim: olha a inteligência de Salomão. E eu quero que o Senhor, ó rei de Tiro, Irã, me mande também, junto com essa matéria-prima, um homem hábil para poder trabalhar em madeira, em pedra, em carmesim, e em todo tipo de pedras preciosas e outros materiais mais, para que ele possa talhar, esculpir, fazer a casa para o meu Deus, para que nós possamos, ele fala de novo, apresentar sacrifício, queimar incenso para esse Deus. Olha a preocupação de Salomão com o altar.
E a Bíblia fala que Irão, ele fica admirado, ele começa a exaltar a sabedoria de Salomão e fala: bendito seja o Deus de Israel, e já começa a bendizer. Eu vou atender o seu pedido, eu vou te mandar todas essas matérias-primas e vou te mandar Irão, que é meu xará também, a saber, meu pai, Irão Júnior. O rei Irão Júnior estava falando do seu pai, a saber, o meu pai, que é um homem que sabe talhar em madeira, em ouro, em bronze, em ferro, sabe fazer todos os serviços finos. E outra coisa mais, ele, em qualquer coisa que você colocar, ele sabe fazer porque ele é bom. Samuel, se Irão estivesse aqui, adeus bateria, adeus guitarra, porque o homem era bom em tudo, ele ia fazer tudo sozinho. Irmãos, tem seita aí, tá? Tem seita aí que ela pega a filosofia dela e joga nesse homem chamado Irão, porque é um homem muito sábio, muito próspero também. Eles jogam as seitas satânicas, tá? E joga nessa seita como alvo para poder fazer os ritos deles, os cultos deles. E esse Irão, ele ficou muito famoso, muito mesmo na história secular e na história bíblica. E agora Irão Júnior, que é Irão, o rei de Tiro, ele manda o Irão, a saber, pai dele. Alguns até falam aqui na história que, por ele ser um homem muito sábio, muito inteligente, eles chamavam ele de pai, devido à sabedoria dele. É o pai da sabedoria, digamos assim. Mas tais estudos também que revelam que possivelmente ele realmente era o pai de Irão, rei de Tiro. E agora que entra um detalhe, irmãos, porque Salomão, ele começa a pegar Irão, ele começa a pegar todos os homens sábios e excelentes do reino, e ele coloca para poder ajudar Irão, para poder fazer altares. Ele faz o candelabro, ele faz os mar, que são as bacias de ouro, e ele começa a fazer. E a história bíblica vai nos dizer que quando o Irão, ele termina de fazer esses trabalhos, vou encurtar um pouco, quando ele termina de fazer esses trabalhos, aí depois de 7 anos chega o dia da inauguração do templo. E quando chega o dia da inauguração do templo, a Bíblia faz-nos saber que havia ali, pastor Oswaldo, 2 altares feitos por Irão. Um altar de 20 côvados, que era de 9 por 9, por 10 côvados ou por 5 metros. E agora, Salomão, ele pega, irmãos, milhares de animais, ele coloca naquele altar. Ele sacrifica e coloca naquele altar. E a Bíblia fala que veio povo de todas as províncias do Egito, de todos os lugares, para poder adorar a Deus do templo de Salomão. Mas o engraçado é que eu aprendo nessa história também, que a Bíblia fala que quando o povo vinha, pastor Oswaldo, ele já vinha salmodiando, cantando e buscando. Ele já estava tendo devocional. Tem crente que só sabe da glória a Deus dentro da igreja, dentro de casa, nem lê um versículo, não canta um hino, não faz um devocional. Só é crente dentro da igreja. Mas aquele povo não. No caminho ele já estava fazendo o devocional deles. E quando eles chegaram ali, a história fala que era um mar de pessoas. Eram muitas, eram milhares de pessoas. E quando ele chega ali, havia 2 altares. Em um, Salomão, ele tinha colocado muitos e muitos animais. E em outro, a Bíblia fala que Irão, ele fez o outro altar chamado de plataforma. Ele fez para Salomão, que era de 5 por 5 côvados por 1,5, ou seja, 2,25, 2,25 por 1,35, aleluia, de altura. E a Bíblia fala que agora Salomão, ele sobe naquele altar, que é aquela plataforma, e diante dele estava aquele tanto de sacrifício, e diante dele estava aquele tanto de gente, judeu, gente de terra estranha, e estava todos os tipos de povo. E agora Salomão,
e Ele coloca cada um no seu devido lugar, organização, e Ele pega o altar e coloca ali. E a história fala, pastor Ailton, que Salomão agora sobe naquela plataforma, que era o segundo altar. Eu quero já trazer a tradução desse altar para você. Esse altar é o altar que nós devemos estar para apresentar a Deus com o nosso culto racional, sacrifício a Ele. Esta é a simbologia daquele altar, porque o primeiro altar, o maior, era o sacrifício que Deus ele receberia, aleluia, como propiciação de pecado para aquele povo. E agora Salomão, ele sobe naquela plataforma, ele começa a falar com todo aquele povo, e como ele começa a falar com aquele povo, o altar estava ali, os músicos estavam aqui, os sacerdotes estavam aqui, o povo estava todo observando, e a Bíblia fala que agora Salomão, ele vira para o povo, ele começa a falar, Adá, Elohim, Adonai, Mele, Rawan, ó Senhor, Deus do universo, Criador do céu e da terra, aleluia, único Deus de Israel, aleluia. A Bíblia fala, agora aqui Salomão, ele coloca-se de joelho e começa a apresentar sacrifício, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a falar, e a Bíblia fala que aquele povo que estava ali, eles não eram apenas ouvintes, mas eram adoradores. A Bíblia fala que eles começaram a adorar, eles começaram a entoar louvores. Bom é o Senhor, a sua bondade dura para sempre. Bom é o Senhor, a sua bondade ela dura para sempre. Eles começam a entoar salmos, eles começam a cantar, e Salomão está no altar adorando, Salomão está no altar falando com Deus, aleluia. Eles sabiam o que era ter uma vida no altar. Ah, meu querido, e a Bíblia fala que quando Salomão apresentava sacrifício de oração, aleluia, estava o altar de animal. Ah, meu irmão, e quando Salomão apresentava sacrifício, a Bíblia fala que veio uma nuvem, ali começou a cobrir aquele lugar, aleluia. A Bíblia fala que você não podia ver, aleluia, muito longe, nem mesmo quem sabe um palmo do seu nariz, porque a nuvem era tão densa que não se podia enxergar tão longe, porque o céu estava baixo naquele lugar por meio da adoração de Salomão. Aleluia. É isso, quando nós começamos a adorar, o céu ele começa a baixar em nosso meio, nós começamos a sentir a presença, nós começamos a dar a glória a Deus e começamos a odiar. Foi como foi para aquele povo naquele dia ou naquela noite. E a Bíblia fala que quando Salomão adorava, a nuvem descia, o povo cantava, aleluia, desceu fogo do céu, desceu fogo e lambeu todo aquele sacrifício. Sem não fossem, sem não fogo, porque o segredo dele está no altar. O Deus de Elias é que fez aquele sinal. Fala a Deus. É, meu Deus. Orienta seu povo, Senhor. A Bíblia fala que o Senhor mandou um fogo que lambeu aquele sacrifício no altar. E o povo foi tão magnificado por tudo aquilo que estava acontecendo, que eles começaram a dançar, começaram a pular. E muitos não podiam ficar de pé na presença de Deus, porque queria apresentar sacrifício no altar. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite. Talvez você tenha vivido uma vida de derrota. Talvez você tenha vivido uma vida de apostasia, de fraqueza. Está vivendo na fé dos outros. Só não ore por mim, ore por nós. Aleluia. Talvez você está vivendo uma vida, recuperando a palavra, miserável. Não sabendo você que o seu segredo está diante de você. Está no altar. Aleluia. E eu quero chamar você nessa noite para uma responsabilidade. Eu quero chamar toda a igreja nessa noite para uma responsabilidade. Uma responsabilidade de altar. Porque nós aprendemos que Salomão, ele estudou, ele buscou a fundo o segredo de Abraão. E eu estou te revelando o segredo de Abraão, de Salomão. Aleluia, quem sabe você quer tomar esse segredo para si, para Deus. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu vou colocar o meu propósito diante do altar do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Eu quero colocar a minha família no altar do Senhor. Se o segredo está no altar, eu quero levar uma vida reta. Aleluia. Porque o segredo está no altar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar nessa noite. E você vai orar ao Senhor, você vai
chamar minha esposa para louvar o Senhor com hino. Amém. Quero chamar os ouvidos para poder ajudar. E Amém. você vai apresentar sacrifício no altar do Senhor nesta noite. Porque o segredo está no altar. O segredo está no altar. Aleluia. Sem Ele nada nós podemos fazer. O segredo está no altar. O segredo está no altar. Aleluia. Na oração, no jejum, no nosso culto racional. Aleluia. Meu Deus. Oh, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a sua vida, meu querido, seja um altar para Ele. Aleluia. Comece a falar com Ele aí no teu lugar. Comece a erguer um altar de adoração a Ele. Aleluia. Deus grande. Oh. Quando os irmãos vão começar a adorar a Deus, comece a colocar o sacrifício no altar de Deus nessa noite. Pode ter certeza que você vai ver a diferença na sua vida, porque uma vida de altar é uma vida diferente. Aleluia. Uma vida de altar é uma vida que muda tudo na nossa vida. Uma vida de altar muda todo o curso. Aleluia. Tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Se você quiser ser um pouco mais ousado, vem aqui na frente do altar do Senhor. É um altar simbólico, mas é um altar. E começa a tua palavra de adorar o Senhor. Oh, aleluia. Mas só vai ter aqueles que querem ter uma vida de altar, aqueles que querem apresentar sacrifício. Oh, meu Deus. Você que tem, isso aqui é desafio, irmãos, de crente corajoso. A irmã Lia falou aqui sobre, ela falou sobre, a palavra que ela usou foi fé. A gente tem que ter fé, irmãos. Não foi a palavra que ela usou. A gente tem que ter fé. A fé, ela é um jeito da gente acreditar, porque ela é a ausência da dúvida. Ela falou confiança, e a confiança já é um lado mais prático, que é a ausência do medo. Quer dizer, a coragem, aquele que tem coragem. Se você tem coragem, irmãos, de falar, Deus, aquela situação minha, eu vou lá na frente, naquele altar, e eu tenho certeza que vai ser resolvido, porque o meu segredo é o altar, vem cá na frente. Vem cá na frente, eu tenho certeza que o Senhor vai resolver o seu problema nesse altar, porque o segredo está no altar, irmão. O segredo está no altar. Tem que ter coragem, porque se não tiver confiança, não tiver coragem, não adianta pedir Deus.
a capa de Elias, tem que pedir o cinto, porque é crente frouxo. E vai continuar no problema. Eu estou profetizando, maldição não, mas é porque não tem coragem. Isso é bíblico, vai continuar no problema. Mas se tem coragem, vem cá maltando o Senhor e Deus vai dizer, não será o seu problema. Aleluia. Quero chamar para ele, tem que me ajuda aqui. Eu fico rouco. Vamos fazer uma oração para a igreja aqui. Olha os seus olhos, fecha. Mediante tudo isso, o pastor Elivaldo disse que nesta noite deve ser isso que o escritor da água eu vou encher neste momento. Nós entendemos que tudo nós devemos deixar no altar. E muitas vezes nós construímos muitos altares em nossa vida, altares esses que não edificam o nome do Senhor. Eu vim aqui nesta noite te perguntar: qual altar que você tem edificado na tua vida? O que você tem apresentado e tem o seu altar neste lugar? Porque nós viemos nessa noite como profeta de Deus neste lugar. Não somente coloca no altar que só Ele tem poder de resolver a tua vida. Nós colocamos na mão de muitas pessoas e esquecemos que muitas vezes tudo se resolve no altar. Não é o homem, não é o teu advogado, não é o juiz que vai resolver, não é o teu esposo, não é a tua esposa, não é o teu pastor que vai resolver o altar de Deus. É isso que vai resolver. Como o pastor Elivaldo disse nesta noite, tem coragem de colocar tudo no altar, querido. Tem coragem de colocar tudo no altar nesta noite, minha irmã. Fecha o teu